Boa noite de novo, gente. Conforme combinado, então, a gente vai prosseguir hoje na classificação dos bens. E a gente já tinha visto, a gente já tinha iniciado o tópico da classificação. A gente vai prosseguir hoje a partir da classificação quanto à individualidade dos bens. Nós já tínhamos falado isso em sala, mas em virtude do travamento eu vou retomar, tá bom? Para partirmos exatamente de onde nós tínhamos parado. Eu disse para vocês que alguns bens são capazes de existirem por si só. São aqueles bens que têm valor e utilidade sozinhos. A esses bens nós vamos dar o nome de bens singulares ou individuais. Então, aqueles que, embora reunidos, possam ser considerados por si só como bens valoráveis e úteis, independentemente dos demais. Eles estão dispostos aqui no artigo 89 do Código Civil, ok? Que fala exatamente isso. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, ou seja, por si só, independentemente dos demais. Então, eles são vantajosos e relevantes, melhor dizendo, independentemente de estarem unidos a outros bens. Então, um exemplo, um livro, um animal, um semovente como um boi, uma vaca, uma casa, tá? São os 3 exemplos que eu coloquei para vocês aqui nos slides. E aí nós temos também os bens coletivos ou universais, que diferentemente dos bens singulares, eles precisam, para ter aquele valor, estar agregados, estar reunidos a outros bens. Eu gosto sempre do exemplo da biblioteca. Então, se alguém se dispuser a vender uma biblioteca, ela não pode ser composta por um único bem singular, por um único livro. Ela pressupõe-se que esteja reunida e seja formada, melhor dizendo, por uma reunião de bens singulares, de livros, no caso. Se for, então, uma galeria de arte, seria uma pinacoteca, uma galeria de quadros, né? Seria uma pinacoteca. Se for uma coletividade de animais, de bois, por exemplo, seria uma boiada. Se for de lobos, uma alcateia. Então, existe aí algumas coisas que devem ser analisadas, só tem o seu valor se forem coletivamente reunidas, se estiverem reunidas, ok? Então, lembra sempre disso. Se alguém se dispuser a vender para você um livro, ele está vendendo um bem coletivo, um bem singular. Se alguém se dispuser a vender a você uma biblioteca, então pressupõe-se uma coletividade, uma universalidade de livros, portanto, um bem coletivo, ok? Dentro do conceito de coletividade ou universalidade, a gente tem a universalidade ou coletividade de fato e nós temos também a universalidade e a coletividade de direito. Ela será, né, a gente materializa a universalidade de fato quando essa reunião de bens que singulares foram reunidos e formaram uma coletividade, se deram em virtude da vontade humana, decorreram da vontade humana, certo? Eles estão estipulados aqui no artigo 90 do Código Civil, segundo o qual constitui universalidade a pluralidade de bens singulares que, pertinentes a uma mesma pessoa, tenham destinação unitária. Então, você reúne aqueles bens e dá uma destinação unitária a eles. O exemplo da biblioteca. Então, reúno aquela gama de livros e dou a ela uma destinação unitária. Se eu quisesse dar uma destinação singular a cada um desses livros, eu podia? Sim. Então, vai depender da vontade das partes, porque aqui nós temos uma universalidade de fato. No ponto seguinte, nós temos uma universalidade de direito. Aqui o próprio código irá estabelecer que a reunião de bens, aqui no artigo 91, a reunião de bens que, na verdade, é composto por relações jurídicas, né? Eu falo reunião de bens, mas eu estou falando de relações jurídicas. Essas relações jurídicas que envolvam uma pessoa, mas que sejam dotadas de valor econômico, elas serão consideradas, então, uma universalidade de direito. Como eu expliquei para vocês na sala, nós temos aqui um ótimo exemplo que é o espólio. O espólio nada mais é do que a reunião dos bens do de cujos. Quem é o de cujos? Aquele de cuja herança se fala, aquele de cuja herança se trata. Então, os bens do de cujos, eles formam o seu espólio. O espólio, ele é uma universalidade de bens. Mas em que contexto? Primeiro, contexto jurídico, quem fala isso é a lei, por isso que é uma universalidade de direito. E segundo, que aqui nesse contexto da universalidade de direito, dentro do espólio, a gente tem bens móveis, bens imóveis, nós temos dinheiro em conta,
Então, tudo aquilo que é deixado pelo de cujos compõe uma universalidade de direito que nós vamos chamar de espólio. Tem também o exemplo que eu dei em sala para vocês da massa falida. Então, quando a empresa entra em falência, a reunião ali de todos os seus bens e direitos chama-se massa falida. Também nós temos aqui uma universalidade de direito. Por que é de direito, então? Só para a gente rememorar, porque aqui não decorre da vontade humana, decorre de uma disposição da própria lei, conforme a gente vê aqui no artigo 91 do Código, ok? Lembrando que aqui só há relevância se esses bens reunidos, esse complexo de relações jurídicas, tiverem ou forem dotadas de valor econômico, tá? É importante isso. Próximo slide, seguindo aqui então na classificação, a gente analisa agora a classificação dos bens reciprocamente considerados, ou seja, um em relação ao outro, quanto à dependência de um bem para com o outro bem, ok? E a gente começa então dispondo, novamente, eu já cheguei a falar disso também em sala, sobre os bens principais ou independentes. Aqui a gente está falando de bens que vão existir autonomamente, são aptos à produção de efeitos sozinhos. Em que sentido? Não no sentido da singularidade que nós vimos antes, tá? Ali é o fato dele sozinho, no sentido de não precisar estar junto com outros para ter valor. Como eu falei, para ser uma biblioteca, ou seja, para ter valor de biblioteca, é um livro mais outros livros, ok? Ali é em outro aspecto. Aqui a gente está analisando o quê? Ele é um bem independente? Ou para ele servir, para ele existir muitas das vezes, ele precisa de um bem principal ou ele é o bem principal? Então, eu gosto sempre de dar o exemplo do fruto em relação à árvore. O fruto é acessório, a árvore é principal. Então, nós temos aqui o estabelecimento de utilidade de uma coisa. Ela serve ao fim a que se destina, se ela estiver sozinha? Sim, se ela servir, então ele é um bem considerado principal ou independente. O artigo 92 do Código é que fala na sua primeira parte que principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Tá? Então, ele existe por si só, tem valor, produz a sua utilidade, tem a sua razão de existir. Tá? Então, a árvore é um bem principal. Ok? Um bom exemplo é uma árvore. Segundo exemplo, aqui prosseguindo na classificação quanto à dependência em relação a outro bem, a gente tem os bens acessórios, também chamados de bens dependentes. Em que contexto aqui a gente fala no caráter acessório de um bem? É um bem que só vai existir se existir o principal. Então, para que você receba o aluguel, você precisa ter um bem principal. Sem esse bem principal, não há aluguel. Então, aqui a gente tem um caráter de estabelecer algo que é principal, algo que sozinho já tem o seu valor, como seria um imóvel, e algo que, para ter valor, precisa desse principal, como seria o aluguel em relação a este bem principal. Ok? Então, os acessórios são bens cuja existência e finalidade dependem de um outro bem que nós vamos chamar de bem principal, os frutos de uma árvore. Então, enquanto a árvore é o bem principal, os frutos são bens acessórios. E aí nós temos um princípio jurídico que diz que o acessório segue a sorte do principal. Então, se acontecer algo com o bem principal, acaba o bem acessório. Automaticamente o bem acessório vai junto, ele tem ali a mesma destinação, ok? Os bens principais, eu creio que ficou bem claro, bem tranquilo. Então, bens que existem autonomamente, têm ali a sua utilidade e valor sozinhos, não dependendo de outros para existir. Já nos acessórios aqui, então, como nós vamos começar a destrinchar, a gente viu uma relação de dependência. Então, acessórios são aqueles bens que, para existirem, dependem do bem principal, beleza? A primeira categoria de bens acessórios que nós temos, então, são os frutos. Os frutos são considerados bens acessórios que têm origem no bem principal. Então, de onde resultam? De onde derivam os frutos? Do bem principal, ok? E é interessante entendermos que os frutos, quando você vai retirando o fruto ali de uma árvore, você não acaba com a árvore, ela continua existindo. Os aluguéis que você extrai de um imóvel, o bem principal continua existindo, continua tendo o seu valor e a sua utilidade, ok? Então, vamos classificar os frutos. Primeiro, quanto à origem, os frutos podem ser classificados em frutos naturais, que são aqueles que decorrem da própria essência da coisa, decorrem essencialmente da coisa principal.
Então, se a gente tem ali uma macieira, o fruto natural da macieira é a maçã, certo? Um limoeiro, o fruto, que é o principal, o fruto acessório dele, o fruto natural dele, portanto, é o limão. Já os frutos industriais, como o próprio nome diz, são frutos, são produções que decorrem de uma prática industrial, né, de uma produção industrial. São também considerados frutos, mas a origem deles aqui é industrial, tem as mãos do homem, tem a atuação do homem, tem a atuação técnica científica do homem. Óbvio que tem situações de frutos naturais que também pressupõem essa atuação do homem, mas aí, como no fim das contas depende da natureza, eles serão considerados naturais, tá? Aqui nos industriais, a gente tem claramente uma atividade humana, estritamente uma atividade humana, tá? E nos frutos civis, a gente, como o aluguel, a gente vai dizer que eles decorrem do quê? De uma relação jurídica ou econômica. Ok? Então, a gente não tem aqui o estabelecimento, como a gente tem no fruto natural ou no fruto industrial, de um resultado de uma produção, seja aquela, como o próprio nome diz, natural ou industrial. Aqui a gente tem o quê? Uma relação jurídica e econômica, um contrato, um negócio jurídico que faz com que aquilo traga um rendimento, traga uma vantagem. Então, os juros de um empréstimo que você recebe, então você empresta o dinheiro e recebe ali um fruto, né? O aluguel de um imóvel, perfeito? Então, os dividendos de ações, investimentos, né, que a pessoa faz. Então, são todos considerados frutos também, mas aqui no aspecto civil. Eles decorrem, então, de uma relação jurídica, de um negócio jurídico, tá? Quanto ao estado dos frutos, vamos lá. Quanto ao estado em que os frutos eventualmente se encontrarem, a gente tem aqui uma classificação um pouquinho mais extensa, mas é fácil. São considerados pendentes aqueles frutos que estão ainda ligados à coisa principal sem terem sido colhidos, sem terem sido arrancados. Por isso que eles estão pendentes, eles estão pendurados ali na árvore, né? Imagina o exemplo das maçãzinhas que estão ainda penduradas à macieira. Então, eles são considerados pendentes em razão disso, porque eles estão ali, são frutos, tem o bem principal, a árvore tem os frutos e eles estão ali pendentes de colheita. Perfeito? Mas eles estão ali ainda. Os frutos percebidos são os frutos já recebidos, ou seja, já colhidos. Então, essas mesmas maçãs que foram colhidas dessa árvore. Os frutos estantes são os frutos que estão armazenados, já foram colhidos e estão armazenados. Aqui, pensem nisso, ó, se são frutos estantes, então você vai figurar na sua mente aí a ideia de estantes onde esses frutos estão armazenados. Então, já foram colhidas aquelas maçãs, estão em caixotes, aguardando para serem repassadas e vendidas. Perfeito? Então, eles foram colhidos e se encontram armazenados. Os frutos percipiendos são aqueles frutos que deveriam ter sido colhidos e não foram, causando, então, ali um prejuízo, né? Então, que nome nós damos a eles? Frutos percipiendos, aqueles que passam do prazo de colheita e acabam estragando. Então, se a pessoa trabalha com a produção e o fornecimento de milho verde, ela não pode deixar o milho passar do tempo lá para colher, senão ele já não serve mais para aquela finalidade, ele vai servir para outra finalidade. E frutos consumidos são aqueles que já foram colhidos e já não existem mais. Já foram, portanto, então, consumidos pelas pessoas que receberam aqueles produtos do produtor, tá? Então, esses são os frutos consumidos. Seguindo ainda na classificação dos acessórios, então nós vimos que nós temos frutos, nós vamos falar agora dos produtos. Os produtos também eles são resultados e vantagens extraídas do bem principal. O problema aqui é que quando esses bens, acessórios, esses frutos saem do bem, esses frutos não, né? Esses acessórios, perdão, se eu falei frutos, vocês desconsideram. Aqui nós já não estamos mais falando de frutos. Nós encerramos a parte dos frutos, aqui nós estamos falando de produtos, certo? Então, continuamos no aspecto dos acessórios, mas já encerramos a parte dos frutos. Aqui a gente está falando de produtos, de bens acessórios que são produzidos a partir da coisa principal, por isso que nós vamos chamar de produtos. Qual é a principal diferença entre os produtos e os frutos que nós vimos anteriormente? É que os produtos, quando eles são extraídos, quando eles são destacados da coisa principal, eles diminuem a qualidade ou a substância da coisa principal. Então, eles esgotam, eles vão esgotando, eles vão destruindo e acabando
com o bem principal. A gente tem muito isso nessa questão da extração de minério. Né? O minério ele não se renova, ele provém de fontes que se esgotam. O ouro retirado de uma mina, por exemplo, o bronze, o cobre, tudo isso vai sendo retirado. Qual é a natureza jurídica deles? De produto. O principal é a mina e esses bens, então, são produtos. A questão aqui é que, diferentemente dos frutos, a extração dos produtos interfere a longo prazo na existência do bem principal. Por quê? Porque os bens principais podem acabar em virtude da extração dos produtos, certo? Inclusive, né, a doutrina fala que discute-se, inclusive, o nome deles, a alocação deles como sendo considerados acessórios, porque eles vão destruir realmente a coisa e eles são destacados, eles saem da coisa e eles têm um valor autônomo. Os frutos também têm um valor autônomo, né? Mas aqui acho que o fato de destruir a natureza do principal e fazer com que o principal a longo prazo seja extinto, seja destruído, tem um peso maior. Tá? Então, qual a diferença entre frutos e produtos? Ambos são acessórios. Os frutos, porém, são considerados renováveis e os produtos são considerados não renováveis. As fontes, né, em relação aos bens principais, enquanto os frutos, por si só, não esgotam o bem principal, a extração dos produtos, sim, esgotam. Prosseguindo, uma garrafinha bem pequenininha de água, as pertenças. As pertenças são bens que são naturalmente bens autônomos, bens singulares, bens que poderiam ser tidos como bens principais, mas que em virtude de uma vontade ou de um trabalho intelectual do proprietário de um bem principal, eles incorporam-se, eles são incorporados, fazendo com que eles sejam considerados, então, acessórios diante daquele bem principal, ok? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a destinação desses bens acessórios são o quê? Eles vão servir ao bem principal. Até então a gente está falando de acessórios que são extraídos, né? Que vão ter uma lucratividade apartada. Aqui a pertença, ela vai para aformosear, ela vai para incorporar, agregar mais valor ao bem principal. Tá? Aquele exemplo que eu dei ontem para vocês se aplica perfeitamente aqui. A pessoa que ao vender o imóvel, ela fala, olha, já vai com todos os eletrodomésticos. Eu vou te vender, mas vai todo mobiliado, a fazenda vai ser vendida porteira fechada, tudo que está lá dentro é seu. Então, essas coisas que a gente falou que estarão lá são consideradas pertenças. Tá? Então, a gente vai dizer que eles são bens destinados a servir um outro bem principal. Ou seja, a incorporar-se a esse bem principal, tornando-os mais valiosos, mais úteis, mais vantajosos e mais interessantes. Certo? Então, ela está no artigo 93 do Código, tá? A definição das pertenças. São pertenças os bens que não constituindo partes integrantes. Então, um apartamento, o sofá, ele é parte integrante de um apartamento? Óbvio que não, porque o apartamento existe por si só. Para que seja apartamento, não precisa ter móveis dentro, ok? Na naturalização do imóvel, os móveis que estão lá dentro são dispensáveis, perfeito? Então, eles são bens que, não constituindo parte integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Tá? Então, lembra daquele exemplo do imóvel da fazenda que é vendida com tudo dentro, com maquinários, às vezes até com animais, e os móveis de um apartamento vendido mobiliado. Nós temos também as partes integrantes, e aí é interessante que as partes integrantes, elas fazem parte de um bem principal e ele só vai ter utilidade se ele estiver ligado àquele bem principal. Diferença das pertenças é que aquele sofá que eu falei que estaria dentro do apartamento, ele por si só é um sofá e já tem utilidade. As partes integrantes, quando separadas, elas não têm utilidade, elas não têm existência material própria, é o termo que a doutrina usa. Então, vou repetir o exemplo que está aqui no slide. A lente de uma máquina, a lâmpada em relação ao lustre, né? Outro exemplo que a doutrina traz. Tudo bem que a lâmpada ainda sozinha acaba funcionando, mas se você não acoplar lá alguma coisa, ela é só um pedaço de vidro.
com uma fiação elétrica dentro, então ela necessita estar, ela precisa integrar algo, ela precisa estar ligada ali naquele aparelho para que ela possa acender e funcionar, perfeito? Então, as partes integrantes são bens acessórios também, que estão unidos ao bem principal. E aí, quando elas estão unidas ao bem principal, então a lâmpada em relação ao lustre, a lente da máquina em relação à câmera toda, né? A lente ali em relação à câmera toda, eles acabam tendo ali uma utilidade. Ela acaba tendo uma utilidade ao ser incorporado a este bem principal. Tá? Só que eles são desprovidos de existência material própria, eles acabam que não têm uma utilidade se você for vê-los sozinho, perfeito? Benfeitorias, as benfeitorias são melhorias, são acréscimos que são feitos lá no bem principal, lá na coisa principal. Nós temos 3 tipos de benfeitorias. Primeiro, aquelas benfeitorias que são imprescindíveis, também chamadas de necessárias. O próprio nome já diz no que elas consistem, naquelas coisas que precisam ser feitas, sob pena de quê? De nós destruirmos o bem principal, de com o tempo, a não realização daquelas benfeitorias levar à destruição dos bens principais. Então, a gente sempre gosta de dar o exemplo do telhado de uma casa. Se você tem ali, você mora numa casa e começa a chover dentro, é imprescindível, é necessário que você conserte aquele telhado, senão essa água vai tomar conta de toda a casa, vai alagar tudo, vai estragar o resto das coisas. Então, é uma benfeitoria necessária, no caso, esse conserto do telhado. Nós temos também benfeitorias que melhoram a utilização da coisa, que são chamadas de benfeitorias úteis. Então, tem a ver com melhoria da utilização da coisa. Essas benfeitorias chamadas de úteis, elas já não têm aquele caráter imprescindível e necessário das primeiras. Elas aumentam ali, melhoram a utilização da coisa, deixam uma coisa mais agradável, mas elas não são imprescindíveis e necessárias. Então, vou dar alguns exemplos, como o portão eletrônico, como uma central de ar-condicionado. São coisas que são interessantes, né? Mas se não tiver, o bem principal também continua existindo com tranquilidade. E por fim, nós temos as benfeitorias voluptuárias. Algo voluptuário, gente, o próprio nome diferente já tem que submeter vocês à ideia de uma coisa diferente. Aquilo que vem para enfeitar, para decorar, né, para deixar mais bonito, como um chafariz, quem põe chafariz, mas enfim, uma piscina, né, imagine ali uma jardinagem que é feita. Não tem como você dizer que o jardim de uma casa é necessário ou útil. Pode ser muito bonito, mas necessário ou útil são situações bem diferentes. Então, aqui a gente vai ter que analisar aquilo que está sendo feito. Ele tem que ser feito, senão a coisa vai ser destruída, portanto, ele é necessário. Ele sendo feito vai melhorar a utilização da coisa, ou ele tanto faz. Se fizer, se não fizer, não vai ser nem necessário nem útil, mas vai deixar a coisa muito mais bonita e muitas das vezes vai valorizar a coisa. Então, se a gente estiver diante dessa última modalidade, a gente tem aqui uma benfeitoria chamada de voluptuária, perfeito? Então, a gente está ainda nos acessórios, gente. Você vê como é que os acessórios vão longe, né? Tranquilo? Finalizamos aqui, então, essa classificação. Estávamos dentro ainda dos acessórios, finalizamos com benfeitorias. E a gente começa a falar agora, seguindo para a derradeira, para a última classificação, a classificação em relação ao dono da coisa, ao titular do domínio sobre ela. Domínio nada mais é do que propriedade. De uma forma bem resumida, domínio é propriedade. Então, o titular do domínio, ele é quem? Ele é o proprietário da coisa. Perfeito? Primeiro, nós temos os bens particulares, também chamados de bens privados. O próprio nome diz, eles pertencem às pessoas físicas ou jurídicas, às pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. A nós, os bens que nós temos são considerados bens particulares ou bens privativos, bens privados, ok? Eles estão ali para atender os interesses dos seus proprietários. Vocês vão aprender em direitos reais que todo bem, toda propriedade tem sim que atender a uma função social, mas independente disso, quando olho sobre o aspecto da titularidade do domínio, eles serão chamados de bens particulares ou bens privativos, bens privados.
E nós temos ali também os bens públicos ou estatais, os bens públicos ou os bens do Estado, que vão pertencer àquelas pessoas jurídicas de direito público que nós já mencionamos nas aulas anteriores. Então, a gente tem aqui, né, de direito público interno. União, estados, DF, municípios. Eles estão aqui no artigo 98 do Código Civil. Tá? Então, são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Vamos subdividir aqui os bens públicos? Quem faz essa subdivisão é o artigo 99 do Código Civil. E a primeira subclassificação aqui é bens públicos de uso geral ou comum do povo. São aqueles bens que estão previstos aqui no inciso 1 do artigo 99, mas basicamente são aqueles bens de que nós usufruímos no nosso dia a dia. Ou quando você vai caminhar ali numa praça, numa praia, num jardim público, num parque público. Então, esses bens são considerados bens públicos, mas que estão disponíveis para o nosso uso comum. Então, todos os dias nós transitamos pelas ruas da cidade e, em razão disso, a gente estabelece ali uma titularidade pública, ok? Mas, apesar da titularidade ser pública, nós temos o direito de usar. Então, são bens públicos, mas o uso é geral ou comum do povo. Perfeito? Então, são os bens destinados à utilização do público em geral, sem necessidade de permissão especial. Você não precisa pedir autorização para entrar ali na rua, né? Na praça pública, no jardim e tudo mais. Numa praia, num rio. Claro, a gente está falando aqui de rios de acesso público, tá? Porque existem ali pequenos rios não navegáveis que estão dentro de propriedades privadas e que você sabe que não pode simplesmente entrar ali invadindo aquela propriedade, ok? E detalhe que esses bens de uso comum do povo, eles não vão perder essa natureza, ainda que o poder público cobre entrada para ele. Então, às vezes acontece de haver uma regulamentação de utilização onerosa de um parque. Então, para entrar agora, para manutenção, a gente vai cobrar, porque a gente precisa, o poder público às vezes precisa pagar funcionário e tal, mas eles não perdem essa natureza, tá? A doutrina lembra a gente muito bem disso. Temos também os bens de uso especial, o próprio nome diz, eles já são destacados para que o Estado neles exerça a sua atividade estatal. Então, o fórum, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todos são bens considerados públicos, porém de uso especial. A gente já tem uma pequena mudança aqui, né? Eles não estão ali estabelecidos de uma forma livre, nós não temos ali livre acesso, nós não conseguimos entrar e sair deles sem uma regulamentação, sem um cuidado, sem um controle, a hora que nós quisermos. Perfeito? Então, eles estão aqui no inciso 2 do artigo 99 do Código. São os edifícios ou terrenos destinados a serviço ao estabelecimento da administração federal, estadual, municipal, inclusive o de suas autarquias. Perfeito? Então, a gente não chegando, entrando, como a gente faz normalmente ali nas ruas. E, por fim, os bens dominicais ou dominiais são os bens de domínio da União, que não são ali como as ruas, né, de uso comum do povo, e aqueles outros exemplos de bens de uso comum, não estão destinados à instalação de nenhuma repartição pública, mas são de titularidade da União. Quando você procura saber quem é o dono, você descobre, isso aqui são terras da União, isso aqui são terrenos do município, perfeito? Então, eles são bens que abrangem o patrimônio disponível ou até passível de venda, né, do Estado, da pessoa jurídica de direito público. A gente vocês vão estudar em direito administrativo como é que funciona a venda desses bens, certo? Mas eles são bens que vão ali incorporar o patrimônio da União, dos estados e dos municípios, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Os terrenos da Marinha, então, a margem de rios, a margem de praias, né? Enfim, Porto Velho ali mesmo, aquela região ali do Rio Madeira, é toda terra da Marinha. As pessoas têm direito a uso, mas eles não têm direito à propriedade sobre o terreno em si, tem direito só sobre a superfície. Então, terrenos da Marinha, terras devolutas,
as estradas de ferro, as ilhas formadas em rios navegáveis, os sítios arqueológicos, jazidas de minerais com interesse público, o mar territorial, entre outros. Então, assim, a União, os estados, geralmente a União, tem muito bem. Seriam, então, esses aqui, que não são nem os bens de uso comum do povo, nem os bens de uso especial. E aí, gente, olha só, aqueles bens que estão destinados ao uso comum do povo e os de uso especiais, eles são, a princípio, inalienáveis, eles não são passíveis de venda. Como eu disse para vocês vão ver no direito administrativo como é que os bens públicos são, como é que a gente faz para vender, para alienar um bem. Mas aí o artigo 100 já lembra, não é possível que haja venda daqueles bens públicos ou que são de uso comum do povo ou de uso especial, aonde estão as repartições públicas. Os bens que são passíveis de alienação são os bens que incorporam, que integram o patrimônio, né? Os chamados bens de domínio, os bens dominiais ou dominicais. Então, aí o artigo 101, os bens públicos dominicais podem ser alienados, podem ser vendidos, observadas as exigências da lei. Matéria de direito administrativo, eu não vou cobrar nada disso aqui especificamente de vocês. Uma coisa muito interessante também, que é muito relevante para o direito civil, acho que é 7 ou 8, que são os direitos reais, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. O que significa dizer com isso? Que ainda que uma pessoa resida por 20 anos de forma mansa, pacífica, ininterrupta, agindo como se dono fosse, então ela preencheu todos os requisitos do Código Civil para poder entrar com ação de uso capião, né? Se o bem for público, ela não vai poder usucapir este bem, ela não vai conseguir ganhar este bem por uso capião. Não é matéria atual também, a gente vai estudar o uso capião lá em Direitos Reais, se Deus quiser estudaremos juntos, perfeito? Mas é importante que vocês saibam. E o uso comum de bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. Aquilo que eu falei para vocês, o poder público pode decidir que, ó, isso aqui é um zoológico público, que vai ter uma entrada para pagar. Então, você for no zoológico em São Paulo, por exemplo, você vai pagar uma entrada bem salgadinha até, para que aquilo seja mantido, né? Então, às vezes tem alguns museus que cobram também, são acervos do Estado, da União ou do município que vão cobrar para você entrar, aí a gente vai chamar de retribuição, né? Não é nenhuma cobrança, é uma retribuição. E aí vai depender do estabelecimento pela entidade que administra. Aquela entidade que administra, que faz a gestão daquele determinado local, é quem vai estabelecer um valor. Perfeito? Gente, terminamos aqui então a classificação dos bens. Conforme combinado, se vocês tiverem alguma dúvida, conforme forem ouvindo a aula e estudando, já me mandem uma mensagem no WhatsApp que eu já respondo esclarecendo para vocês, tá bom? No mais é isso, até!